Mindinho amava a Catelyn? Existem muitas respostas para isso, principalmente porque não temos pontos de vista dele nos livros, e até agora a personagem é muito diferente do que foi mostrado na série. Eu vou falar todas as respostas possíveis e o porquê delas, e depois no final vocês decidem. Sim, ele amava a Catelyn. Tudo o que ele tramou foi para que o Ned morresse, para que ela ficasse livre novamente para se casar. Ele ajudou os Lannister a conquistar o apoio dos Tyrell e eles recompensaram ele matando a Catelyn. Ele armar a morte do Joffrey foi uma forma de vingança pela sua morte. E o amor que ele teve pela Catelyn é o motivo dele proteger, ensinar e cuidar para que a Sansa tenha muito poder no futuro. Além de explicar o porquê ele fica dizendo que a Sansa poderia ter sido uma filha dele com a Catelyn, e o porquê ele arrisca tanto por ela. Porque, sinceramente, levar a Sansa com ele foi muito mais arriscado e ele perdeu muito mais poder do que ele teria se não tivesse levado, porque a Lysa ainda estaria viva e não teria tanta gente tramando contra ele. A segunda resposta seria: ele amou a Catelyn no passado, mas ele não ama mais. Nos livros dá a entender que quando ele era mais novo, ele era sonhador, romântico, que acreditava em contos de cavaleiros e belas donzelas. A Catelyn teria sido o primeiro amor dele, e ele acreditava que eles ficariam juntos para sempre. Mas depois dela negar os avanços dele, dizer pro Brandon poupar ele porque ele era um garoto ingênuo e nunca responder as cartas que ele tinha mandado para ela, ele pode ter se sentido usado, principalmente porque quando ele estava bêbado, ele dormiu com a Lysa pensando que era Catelyn. E juntando isso com a humilhação de ter perdido para o Brandon e com a percepção de que seu baixo nascimento sempre impediria ele de ficar com a pessoa que ele gostava, ele pode ter transformado todo esse amor em ódio pelos Stark e pelos Tully. A terceira resposta é que ele talvez achava que amava a Catelyn. Alguns acreditam que ele é psicopata e não entende realmente o que é amar. O sentimento que ele tinha pela Catelyn era a coisa mais próxima de amor que ele conseguia chegar. A quarta resposta é que ele nunca amou a Catelyn. Ele amava o que ela representava. Mindinho vem de uma casa pequena, pobre e insignificante. Ele nunca teve a beleza dos cavaleiros das canções e nunca teve um porte físico de guerreiro. Teoricamente, ele não tem direito a quase nada. Ele não tem poder nesse mundo. Ele é visto como inferior. Ninguém tinha grandes perspectivas de vida para ele. Catelyn era uma garota bonita, nobre, com um nome antigo e com muito dinheiro. Ela até ajudava o pai como lady de correrio quando a mãe dela morreu e o Edmure era muito pequeno. Teoricamente, ela era tudo que o Mindinho nunca seria e nunca poderia ter. Alcançá-la seria seu maior triunfo. Ela seria seu maior troféu. Mas se for esse o caso, eu não consigo entender o porquê não é o mesmo com a Lysa. Ou porque ele não tentou com alguém como a Cersei, por exemplo. E nem porque ele passaria todo esse desejo para Sansa, que atualmente, teoricamente, não tem nada. Ele que a salvou, ele que tá treinando ela, ele que tá dando poder e aliados a ela. Não tem como ele ter certeza de que ele vai ser recompensado ou que ela não vai se virar contra ele. Esse cara deve ter algum plano ou motivo muito incrível para arriscar tudo assim. Eu não sei se algum dia nós vamos ter realmente todas as respostas, mas é divertido teorizar. Mindinho é uma personagem muito complexa e interessante de acompanhar, pelo menos nos livros. Já a relação de Lysa e Mindinho é basicamente ela apaixonada e obcecada por ele e ele usando ela. Uma noite, Mindinho estava muito triste pela rejeição da Catelyn e acabou bebendo muito. Lysa se aproveitou disso, foi no quarto dele e dormiu com ele. Ele pensava que era Catelyn, mas acordou ao lado da Lysa. Então até hoje ele diz a todo mundo que ele tirou a virgindade das duas. Lysa acabou engravidando, mas o pai dela a forçou a tomar chá da lua para abortar e baniu Peter de correrio. Ela ainda manteve uma relação com ele depois que casou com o Jon, e foi ela que convenceu o marido a dar o controle da alfândega de Vila Gaivota ao Mindinho, e isso resultou no aumento dos lucros em 10 vezes. Depois desse sucesso, ele foi sendo indicado para mais e mais coisas, e foi tendo mais e mais sucesso, até chegar ao cargo de mestre da moeda. Ele que manipulou a Lysa para matar o Jon Arryn, e depois manipulou ela novamente para que ela enviasse uma carta para Catelyn dizendo que foram os Lannister. Até o fato dele casar com ela foi uma manipulação para ele conseguir o título de Lorde Protetor do Vale e ficar como regente do Robert Arryn. É óbvio que ele nunca a amou e ele deixa isso bem claro quando ele a mata para proteger a Sansa.
E agora chegaremos na relação mais complexa do Mindinho, Sansa Stark. Uma parte dele a vê como segunda Catelyn, uma mais jovem, mais bonita, que está disponível e dependente dele. Ele não pode simplesmente deixá-la ir, ele precisa ficar com ela. Foi tudo que ele sempre sonhou. Outra parte dele a vê como uma filha dele com a Catelyn, uma pessoa que ele pode moldar, ensinar e entregar ao mundo. Ele precisa cuidar dela, ele não pode deixar que ela se machuque, ele vai transformá-la numa jogadora, então ela precisa saber de seus planos. Mas não todos, porque parte dele ainda a vê como uma peça, e não como uma peça descartável como as que ele jogou até agora, uma peça central e importante. Então ele precisa que ela esteja no lugar certo, que é ao lado dele no vale, fazendo as coisas certas, que é o jogo dele. E isso faz a interação deles nos livros ficar interessante e um pouco desconfortável. Eu realmente quero ver mais, quero ver onde essa obsessão estranha que ele tem por ela vai levar essa história. Eu realmente acho que ela tem muito o que aprender com ele. Dos males, ele é o menor, mas para ele eu acho que ela pode significar sua futura queda. Então, Sansa matará o Mindinho? É a teoria mais aceita por causa daquela profecia dizendo que ela vai matar um gigante selvagem em um castelo feito de neve. E por mais que ela tente se enganar, ela não consegue gostar e confiar no Mindinho. Desde a primeira vez que ela vê ele, ela percebe que ele está escondendo coisas. E à medida que ela passa mais tempo com ele, esse sentimento vai aumentando. Nós vemos nos capítulos dela que ela vê que ele parece duas pessoas diferentes, e que se pudesse fugiria dele, mas ela não tem para onde ir. Mas por mais que ela desconfie dele, ela não tem nada contra ele. Ele a salvou de Porto Real, ele a salvou da Lysa. E ela não tem como saber que ele traiu o pai dela ou que foi responsável por tudo de ruim que aconteceu com a família dela. Então, por mais que ela seja a fraqueza dele e provavelmente vai ser responsável pela sua morte ou queda, nós não sabemos quando, como ou por que isso vai acontecer. Nós só temos indícios do onde, que é um castelo feito de neve, podendo ser de Winterfell a alguns dos castelos menores do vale, como Neve. Mas o que Mindinho realmente quer? Por causa da série, muitos dizem que ele quer se sentar no trono de ferro com a Sansa ao seu lado. Mas eu acho isso um pouco complicado, porque o próprio Mindinho fala para Sansa nos livros que ele não pode levantar grandes exércitos, que os nobres do vale, por exemplo, nunca vão gostar dele como sucerano. Ele é muito consciente do limite de poder que ele pode demonstrar abertamente. Colocar uma coroa na cabeça e sentar no trono de ferro tá muito além desse limite. Mas controlar tudo por debaixo dos panos é bem diferente. O real problema de teorizarmos o que ele realmente quer é que tudo que nós sabemos dos planos dele é o que ele fala para Sansa, e obviamente ele não tá falando tudo. Mas o que dá a entender é que ele quer que a Sansa fique com o poder do Vale, do Norte e talvez das terras fluviais, e ele fique controlando tudo por debaixo dos panos. E sinceramente não é um plano ruim ou impossível de acontecer, principalmente porque ele não tem a informação de que o Rickon e o Bran estão vivos, nem que o Robb nomeou o Jon como herdeiro. Mesmo assim, nós sabemos que as terras fluviais e o norte vão precisar de muita comida, porque tudo foi destruído na Guerra dos Cinco Reis, e o inverno chegou. E nós sabemos que, além do vale ser extremamente fértil, o Mindinho está comprando e juntando muita comida. Mas por que esses três locais? Primeiramente, os Dedos, que é onde fica a sede da casa Baelish, fica no Vale de Arryn. E a Lysa, que era amante do Mindinho, casou com Jon Arryn, se tornando Lady do Vale. E quando o Mindinho casou com ela, se tornou padrasto e regente de Robert Arryn, que é o Lorde do Vale. E por que as terras fluviais? Correrio foi onde ele cresceu com as crianças Tully e de onde foi banido porque dormiu com a Lysa. E por que o norte? É onde fica a casa Stark, que tinha os dois integrantes que roubaram a Catelyn dele, o Brandon e o Ned. Não é por acaso que a peça mais importante do jogo dele, que é a Sansa, está ligada a esses três locais. O primo dela é o protetor do vale, o avô dela era o antigo protetor das terras fluviais, e teoricamente ela é a herdeira do norte. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. Brincadeiras à parte, eu tô muito ansiosa para ver mais sobre essa personagem, seus planos e seu futuro nos livros. Principalmente porque está interligado com a minha personagem favorita e um dos meus arcos favoritos dos livros.
É uma pena que na série eles simplificaram tudo e deixaram a maior parte desse arco de lado.